Você já tentou resolver algum exercício de análise dimensional? Já ouviu falar disso? Você sabe o que é uma equação dimensional? Não? Então acompanhe este vídeo e fique craque em análise e equações dimensionais. Roda a vinheta! E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago agora é uma questão que foi o pedido de uma querida amiga chamada Jéssica, que acessou lá o meu Instagram, @WagnerSíndice, acessou ali a parte de mensagens, tirou uma fotinho do exercício que ela queria e mandou para que eu resolvesse. Se você quiser fazer que nem a Jéssica, acompanhe aí, faça isso. Acesse lá meu Instagram e mande para mim a sua questão, combinado? A questão que a Jéssica me pediu era justamente sobre análise dimensional, que é um conteúdo bastante cobrado em vestibulares, mas pouco trabalhado em ensino médio, principalmente por causa da questão do tempo, né? Os conteúdos eles são para física, o tempo é muito exíguo para tanto conteúdo como tem. Então, se você nunca teve ou teve mais ou menos e não entendeu, tá aí uma boa oportunidade para você conseguir entender, combinado? Vamos acompanhar juntos esse exercício do EPG? Só não esqueça, antes de eu começar, clique já agora ali no like, deixe o seu like, né? Não esqueça. Inscreva-se no nosso canal, marque no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui, combinado? Vamos juntos ao exercício, acompanhe aí na sua tela. Então, a questão ela vai trabalhar, uma questão que veio lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar o seguinte, ó. No estudo da física, deparamos-nos com uma infinidade de grandezas em relação às quais são feitas as considerações a seguir. Sobre isso, assinale o que for correto. A primeira afirmativa fala: as equações dimensionais da grandeza, trabalho e momento da força em relação a um ponto são idênticas. As equações dimensionais da força magnética é dada por dimensional de força igual a massa elevado a 1, comprimento elevado a 2, tempo elevado a menos 2. A energia elétrica consumida em uma casa durante um mês foi cerca de 350 kWh. Esse valor equivale a 1,26 megajoules. Dentre as grandezas vetoriais estudadas na física, encontramos campo elétrico e força e o impulso. Bom, a partir dessas informações, então, vamos pegar ali a primeira, que vai falar sobre análise dimensional. Mas o que é análise dimensional? Acompanhe ali comigo, então, olha, é bem fácil de entender. A análise dimensional, ela exige que você saiba a equação matemática, as unidades de medida e como representá-las. Acontece que uma equação matemática, ou seja, aquilo que nós chamamos de fórmula de física, ela pode ter várias letras representativas. Então, por exemplo, você pode ter para distância, ΔS, D, ΔR, tem vários símbolos. Quando você traz isso para grandezas dimensionais, você vai estar trabalhando com as sete unidades básicas do sistema internacional ou grandezas fundamentais. Essas grandezas fundamentais têm três chamadas básicas, que é o comprimento, que aí você vai ver que é representado pela letra L. Então, toda vez que eu tiver um comprimento é a letra L. A massa, que é representado pela letra M maiúscula, e o tempo, que é representado em T. O jeitão geral, como é que eu tenho que mostrar para alguém que é uma equação dimensional? Nós fazemos assim, ó. Você vai e coloca a equação dentro de colchetes. Esses colchetes você lê assim: grandeza tal dimensional, ok? É igual a L elevado a X, M elevado a Y e T elevado a Z. Ah, mas o que significa cada letra? Então vamos lá. O G é uma grandeza qualquer. Por exemplo, no exercício ele quer a força. Na verdade, ele quer o trabalho da força, né? Ele quer o trabalho e ele quer o impulso, o momento, perdão. Ele quer o trabalho e o momento. Bom, no caso do que ele pediu, a letra trabalho ela vai dentro desse colchete, porque ela é a grandeza dimensional que eu estou analisando. O L é comprimento dela e o X é o número de vezes que ela foi medida. Por exemplo, uma área. Se nós pegarmos a área do meu celular, eu vou medir o comprimento uma vez e outra vez aqui. Ah, sim, mas isso aqui é largura e isso aqui é altura.
Não interessa. Você está fazendo duas medidas de comprimento. A convenção de falar que altura ou largura ou profundidade é uma convenção humana. A unidade de medida é sempre a mesma, é o metro. Então, quantas vezes você mede o comprimento para calcular a área? 2 vezes. Isso significa dimensionalmente que é o L elevado a 2. Por quê? Porque eu medi 2 vezes. E se fosse volume, eu mediria 3, aí seria L elevado a 3. Está começando a pegar o espírito da coisa? A letra M indica a massa, né? O número de vezes que eu medi a massa é dado por Y. O T é o tempo e o número de vezes que eu vejo o tempo é a letra Z. Tá ficando fácil até aqui? Vamos ver como que fica isso na prática? Então acompanhe comigo ali, ó. No texto, ele vai falar para você que ele quer as equações dimensionais de trabalho e momento. Para isso, o que é que você vai fazer? Bom, amigão, você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos montar a equação matemática do que ele pede, tá? Força. Qual é a equação matemática da força? FMA. Mas o M, o A, quem que é o A? O M é grandeza fundamental, é massa, mas o A é grandeza derivada. A aceleração ela vem da variação da velocidade pelo tempo, mas aí eu tenho outro problema. A variação da velocidade também é derivada. Mas quem é a variação da velocidade? A variação da velocidade é ΔS sobre ΔT. É o espaço pelo tempo. Então, agora ali eu estou em unidades fundamentais. Mas, pela regra matemática, quando você tem uma divisão de frações, você conserva a primeira e multiplica invertendo a segunda. Como a segunda é ΔT sobre 1, vai ficar 1 sobre ΔT. E ΔT vezes ΔT vai dar ΔT ao quadrado. Então, a fórmula da força, cara, entendam isso, meus amores. A fórmula da força, a equação matemática da força, ela é em unidades de grandezas fundamentais. Ela é massa vezes deslocamento dividido pelo tempo elevado ao quadrado. Ok? E o que significa isso? Significa, então, grandão, que agora eu posso trocar por LMT. A massa, ela é M maiúsculo. O deslocamento ΔS é o comprimento, então é L. E o tempo, eu troco ΔT por tesão. Só que eu não posso escrever desse jeito. Lembra que a equação dimensional ela tem que aparecer na forma de uma continha de vezes? Então, escrevendo na forma de uma continha de vezes, vai ficar assim, ó. Para ter a dimensional da força, é assim que eu leio, dimensional da força, ela é igual ao comprimento medido uma vez, vezes a massa medida uma vez, vezes o inverso do tempo medido 2 vezes. Aquele sinal de menos eu leio o inverso do tempo. Mas lembrem-se, né, não se esqueça, o exercício quer o trabalho dessa força. E qual é mesmo a fórmula do trabalho? Você lembra? O trabalho é W é F vezes ΔS vezes o cosseno. Então, substituindo no F ali, né, a grandeza dimensional dele, a grandeza dimensional do trabalho vai ser a força, que é L1M1T-2, vezes o deslocamento. Ah, sim, se onde foi parar o cosseno? O cosseno é um valor numérico. E em análise dimensional, preste bem atenção nisso, valores numéricos são constantes, e constantes é representado por 1. Qualquer constante é representado por 1. Então ele não tem unidade de medida, ok? Cosseno é um número, 90 graus. Ou, se você preferir, como nós usamos na física, π sobre 2 radianos. E isso não tem dimensão para ele. Por isso que ele desaparece ali. Continuando, no lugar do ΔS agora, você coloca a grandeza dimensional, que é L. E se você prestar atenção aí na sua tela, ó, o meu cursor aqui, ó, você tem o L vezes o L. L1 vezes L1 vai dar L2. Então a equação dimensional de trabalho é: dimensional de trabalho é igual ao comprimento 2 vezes, massa 1 vez, tempo inverso 2 vezes. Agora eu tenho que ir para momento. Qual é a fórmula de momento mesmo? É força vezes deslocamento. Mas quem que é a força mesmo? É o LMT, que eu já tinha feito. E quem que é o ΔS? É o L. E olha que legal, olhem ali as duas que eu obtive. O W para trabalho é L ao quadrado M1T-2. O momento é L ao quadrado M1T2. Ou seja,
As duas são iguais, portanto a afirmativa é verdadeira. Pegou o espírito da coisa? Não? Vamos para o 2 ali. Você vai ver que você vai treinar melhor isso. O exercício 2, então, apareci ali sem querer. O exercício 2, ele fala assim, ó. A fórmula da força magnética. Peraí, mas quem é força magnética? Francisco quer beijar você sentado. Como você vai memorizar a fórmula da força magnética? Francisco, força, quer, carga, beijar, campo elétrico, você, velocidade, sentado, seno alfa. Sacou? Olha ali, ó, acompanha lá na tua tela. Força igual a QBV seno alfa, onde o Q é a carga medido em Coulomb, o B é o campo magnético medido em Tesla, V é o módulo da velocidade da carga, e alfa é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Cara, se você está prestando atenção no que eu estou falando, você já percebeu que vai virar um inferno fazer isso. Porque você teria muita dificuldade de saber qual é a fundamental de carga. Só que daí você tem que lembrar uma coisa, tá? Toda força tem a mesma unidade de medida. Força-peso, Newton. Força de atrito, Newton. Força elétrica, Newton. Peso, Newton. Força da gravidade, Newton. Sacou? Isso significa, galera, que não importa qual força ele está pedindo, elétrica, magnética, é força. E se é força, a unidade é a mesma. Então, para resolver isso, basta você usar sempre a segunda lei de Newton. Ou seja, qual é a segunda lei de Newton? Você lembra dela? Claro que você lembra. A segunda lei de Newton é força igual a m vezes A. Ah, mas eu não tenho que usar aquela lá de cima? Não, porque a unidade de medida é o que me interessa. E dimensionalmente eu já fiz isso na afirmativa 1, então eu não perco tempo. Agora compare isso que está escrito ali com o que está escrito lá em cima. Vamos lá? Olha o que está escrito lá em cima. A força é... Ó, gente, prestem bem atenção, porque é uma questão de comparação. A força, a dimensional da força é m medido uma vez. Verdade. T medido duas vezes no inverso. Verdade. L, olha aqui o L como que tá. L elevado ao quadrado. Aqui o L elevado a 1. Já sacou onde está o problema? Fácil, né? Isso significa, então, que como a equação dada é ml ao quadrado t menos 2 e o que eu tenho é L elevado a 1, a afirmativa só pode ser falsa. Entendeu como analisa? Vamos continuar? Próxima afirmativa, 04. A energia consumida em uma casa durante o mês foi cerca de 350 kWh. Bom, amigão, o que eu sei que é kilowatt? Quilo é um fator de multiplicação, é um múltiplo de 10 elevado ao cubo, de 1000. E o M que está ali é megajoule. Poxa, mas mega elevado ao quê? Então vamos lá. Para resolver esse exercício, eu tenho que entender o seguinte. O quilowatt-hora é uma forma de medir energia no sistema técnico. Ou seja, na elétrica, a energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Se você está falando para mim ali que você tem 350 kilowatts, isso é a potência. Vezes o tempo, hora. Mas no sistema internacional, uma hora vale 3.600 segundos. Então olha lá o que eu escrevi. Vai ficar assim, a energia de 350 watts vezes uma hora. Por que 350 mil watts? Por causa do quilo. Eu tiro o quilo e coloco 3 zeros. No lugar do uma hora, vai passar a 3.600 segundos. Transformando isso em potência, eu terei 35 10 à quarta, 36 10 ao quadrado. Na multiplicação de potências de bases iguais, a gente repete a base, soma os expoentes. Então vai ficar 10 à quarta com 10 ao quadrado, 6. E 35 vezes 36, 1.260. Mas olhe que no exercício aqui em cima, então, não perca de vista o que ele falou no texto, tá? Ele fala aqui no texto, ó, 1,26. Então, como é que eu faço isso aqui virar 1,26? A vírgula que está aqui, ó, atrás do zero, ela vai se deslocar para a esquerda 3 casas. Então, eu faço mais 3, que é o número de casas que ela andou,
com o expoente 6. Mais 3 com mais 6 vai dar 9. Então, a energia é de 1,2610 a nona joules. Mas, o que significa isso? Cara, daí eu vou precisar dessa tabela aqui. Eu preciso ter memorizado a tabela de múltiplo e submúltiplo. Olhando aqui na nossa tabela, ó, procura aqui na potência. Olha aqui, ó, 10 elevado a 12, 9, 6, 3. O que é 10 elevado a 9? É alguma coisa chamada giga. E giga é representado por G. Aqui no texto ele está usando M. M é o quê? Aqui, ó o M aqui. O M é mega, e mega é quando é 10 elevado a menos 6. Volta aqui para essa análise. O texto, então, ele fala para mim que tem um erro. Porque o que eu consegui de resultado, trocando 10 a nona por giga, vai ficar ali embaixo, ó, você pode acompanhar aqui. Ele vai ficar 1,26 gigajoules. E o texto falou que era megajoule. Como ele está falando coisas diferentes, a afirmativa só pode ser falsa. Tranquilo até aqui? Vamos para a última. Dentre as grandezas vetoriais estudadas na física, encontramos o campo elétrico e a força. E o impulso. Ele está dizendo, então, o que? Traduza. Ele está dizendo para você que campo elétrico, que é representado por B com flechinha em cima. Força, que é representado por F com uma flechinha em cima. E impulso, que é representado pela letra I com uma flechinha em cima. Ele está falando que todas elas são grandezas vetoriais. Ora, como que eu sei se uma grandeza é vetorial ou não? Ela precisa ter orientação e magnitude. Toda grandeza vetorial precisa ter orientação e magnitude. O que é magnitude? É o valor numérico positivo, sempre positivo, por isso módulo, com unidade de medida. A orientação é o ângulo que ela faz com o eixo de coordenadas, o que nos dá a direção e sentido. Então, olha lá, toda vez que eu tenho uma grandeza vetorial, eu preciso do módulo, da direção e do sentido. A UEPG e outras universidades costumam chamar isso de magnitude. Módulo, direção e sentido é a magnitude dele. Tá ficando fácil? Ah, mas eu não lembro muito bem disso, então vou trazer a sua memória de infância. Tá? Lembra desse desenho aqui? Consegue lembrar dele ou não? Vamos ver juntos? E aí? Empréstimos do mal. Eu vou solicitar um novo empréstimo. Eu sou conhecido como vetor. É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção e magnitude. Vetor sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? E aí, curtiu? Lembrou disso? Trouxe recordações da infância? Então o que é vetor? Ele tem magnitude e orientação. Combinado? Agora, como que você vai traduzir isso para a prática? Gente, é bem simples. Faça uma pergunta. Tá? A pergunta para você conseguir entender isso é assim, ó. Toda vez que você quiser, pergunte para onde. Tá? Se a resposta tiver lógica, a grandeza é vetorial. Se não, não. Ah, sim, você me deu um exemplo. Ok. Campo elétrico. 8 Tesla. Para onde? Para a direita. 8 Tesla para a esquerda. 8 Tesla para baixo. Ora, se a resposta para onde teve lógica, a grandeza campo elétrico só pode ser vetorial. Me dá um outro exemplo. Ok, massa, tá? Tua massa. Eu pergunto, cara, qual é a tua massa? Você fala 54 quilogramas. Eu pergunto para onde? Você fala 54 quilogramas para cima. Tem lógica isso, gente? Não. Então, massa é grandeza escalar. Ah, e se eu perguntasse para você a temperatura? Você falasse para mim, tá 30 graus Celsius. E eu falo, para que lado? Para onde? Você fala 30 graus Celsius para a direita? Gente, não tem, essa resposta não tem lógica. Então, temperatura também é uma grandeza escalar. Tá começando a pegar? Qual era que ele falou ali? Outro? A força.
Força, 8 newtons. Para onde? Para cima. Tem lógica? Tem. É grandeza vetorial. Impulso, eu dei um impulso de 10 newtons segundo. Para onde? Para a esquerda. Aí vai acontecer uma coisa. Eu dei um impulso de 10 newtons segundos para a direita, acontece outra coisa. Então a grandeza impulso também é vetorial. Ora, se as três grandezas são vetoriais, a afirmativa 08 é verdadeira. Correto? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício. Uma questãozinha bem bacana da IPG que dá pra gente rever bastante coisa na aula, combinado? Se você gostou, compartilhe. Vá lá nas tuas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Compartilhe o meu vídeo para que outras pessoas possam acompanhar também algumas aulinhas de física diferente, né? Eu tenho um colega que está fazendo vestibular ou está estudando ensino médio. Manda para ele pelo WhatsApp o meu vídeo, né? Me ajude a divulgar o canal, combinado assim? Se você gostou, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de inscrever-se no canal, né? Não esqueça de clicar no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco no canal para você. Combinado assim? E se você quiser comentar alguma coisa, deixe aqui nos comentários o que você achou da resolução do exercício. Lembrou do meu malvado favorito? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, galerinha!